Há uma frase de Emily Brontë que me chama muito a atenção. Se a mais vil das criaturas me esbofeteasse, eu não retribuiria a ofensa, mas lhe pediria perdão por tê-la provocado. Ela chama a atenção primeiramente porque é irônica, surpreendente. Não esperamos geralmente da pessoa agredida que ela peça desculpas. O mais comum é observar o revide, o troco, a raiva, o ódio. Contudo, isso revela uma certa estratégia. E o que é uma estratégia? É basicamente um artifício maquiavélico, em que os fins justificam os meios, de certo modo. Convenhamos, pedir perdão para quem está nos agredindo e aparentemente sem motivo algum é um meio extremo, é uma atitude extrema e que se revela justificada somente se os benefícios resultantes dessa atitude forem superiores aos malefícios que ela em si mesma causa. Deste modo, fins, algumas finalidades, justificam meios. Você se submete à humilhação, você engole a sua raiva, você age de maneira mais fria, você se segura, se controla, tem sangue frio, não cede à emoção do momento. Tudo isso tem um custo e pode talvez provocar alguns malefícios. Engolir sapo não é brincadeira. Levar desaforo para casa não é brincadeira. É deste modo que fins, em algumas situações, justificam meios. Acho um pouco de ingenuidade essa história de que os fins jamais deveriam justificar ou os fins jamais justificam os meios. Fins justificam meios em várias situações da nossa vida, inclusive em algumas situações que são tidas como muito nobres, muito sublimes, muito elevadas, como a que eu estou citando nesse vídeo, por exemplo. Pense aí também em qualquer exemplo que você quiser de heroísmo, de atos elevados de amor em que o sujeito se doa e se sacrifica pelo outro, pela humanidade. O sacrifício, a morte de si mesmo sendo justificado pela nobreza de uma determinada finalidade. A estratégia de não agressão, é assim que eu vou chamar, essa estratégia contida aí simbolicamente nessa frase de Emily Brontë é muito sofisticada. Há um volume muito grande de empatia por parte de quem está sendo agredido, nesse caso, o que não é nada fácil, além de todo o sangue frio da situação. É uma estratégia pacifista radical. É uma tentativa de quebra do ciclo vicioso de troca de agressões. Na tentativa de quebra desse ciclo, é muitas vezes pedir desculpas, mesmo quando a gente tem toda a razão. É abrir mão de uma comunicação acusatória e defensiva em prol de uma comunicação empática de sentimentos. É uma busca radical de sempre tentar se colocar no lugar do outro e proporcionar a ele um espelho para os seus próprios sentimentos. Caminha um pouco no seguinte sentido: me desculpe se eu irritei você. Me desculpe se o que eu disse veio a lhe chatear, a lhe provocar. Não era essa a intenção. É um pouco mais sofisticado do que simplesmente dar a outra face. Há vantagens e desvantagens em ambos desses ensinamentos pacifistas radicais. Seja o dar a outra face ou esse do qual eu estou falando em Emily Brontë. Há quem afirme que dar a outra face simplesmente representa a coibição da legítima defesa. Não seria, em muitos casos, simplesmente uma atitude pacifista radical, mas seria, em alguns casos, sim, a aceitação da opressão. Há sempre, obviamente, uma dependência do contexto, e é isso, de fato, que é muito importante ressaltar. Se houver simplesmente uma dinâmica sádica por parte do agressor, dar a outra face pode não ajudar muito. Talvez necessite aí mesmo uma reflexão de sentimentos. Talvez exija aí uma interpretação para esse agressor do que ele está fazendo, um espelho para ele. Há vários motivos para se agredir, vários tipos de agressores. Se a agressão é somente verbal, o ato de dar o troco costuma alimentar o ciclo das agressões. As pessoas começam a bater boca em um crescente de agressividade e não param, podendo até mesmo ir às vias de fato de uma agressão física muitas vezes. Contudo, de um modo geral, o que o agressor pretende com seus atos violentos? Ele geralmente deseja que o outro se cale, que o outro se afaste, que o outro obedeça. Deseja machucar, ferir a pessoa agredida. Sim, a minha fala traça um panorama geral. Porém, temos que sempre nos atentarmos para o contexto e tentarmos também compreender a motivação específica ali no caso do agressor. O que eu tentei aqui nesse vídeo é falar um pouco de algumas estratégias de pacificação, de resolução de conflitos, as quais visam, de um modo geral, a quebra do ciclo vicioso da troca de agressões. E assim uma comunicação menos acusatória e mais focada no que se sente e na empatia. É diferente, por exemplo, a comunicação de você me magoou
da comunicação mais ou menos assim: eu me magoei. E muitas vezes, diante desse tipo de fala, pode ser que o outro assim responda: ah, mas eu não fiz nada para você se magoar. E veja bem, isso não invalida a fala de quem está se expressando por meio do sentimento. Ah, mas eu não fiz nada para você se magoar. Mas eu me magoei. Uma comunicação, então, focada em sentimentos parece ser mais eficaz do que uma comunicação defensiva e acusatória, a qual estimula mais a agressividade, a distância, o desentendimento, o desacordo, o que produz um certo distanciamento em relação à possibilidade de resolução do conflito. Eu espero que esse vídeo tenha suscitado em vocês algumas reflexões acerca do cotidiano, do como nós estamos aí nos relacionando uns com os outros e como que nós estamos tentando resolver conflitos e diminuir a quantidade de agressividade e violência na nossa vida. É isso, meus amigos. Obrigado. Até a próxima.